Olá, amigos, sejam bem-vindos. A nossa videoaula complementar de hoje vai se falar desse tema aqui, vai abordar esse tema que vocês devem estar visualizando aí na tela de vocês. Pré-história, tá certo? E a partir da pré-história nós vamos ter os conceitos gerais das origens da espécie humana. Perfeito até aí? Então tá. Vamos lá. O termo pré-história ele surge no século XIX através de um arqueólogo e historiador francês chamado Gabriel Mortillet. Por que ele coloca aqui pré quer dizer antes da história humana? Quando ele fala história, para ele a história humana inicia de fato a partir do emprego da técnica da escrita. A escrita foi inventada, né, ou criada a partir de 6.000 anos atrás. Isso depende se você vê a história antes ou depois da existência de Cristo, né? Antes e depois de Cristo, ou a partir da formação das sociedades complexas, como no caso a Mesopotâmia. Entendido até aí? Né? As civilizações mesopotâmicas, de forma geral, né? Ok até aí? Então tá. Então pré-história é aquilo que antecede a história, mas não a história humana, a história da escrita. Por que a história da escrita? Porque a partir da escrita você tem maior precisão dos fatos que ocorreram naquele contexto, dos registros. Já a pré-história, para ela ser estudada, ou seja, antes da escrita, você tem que recorrer a diversas ciências acessórias da história, como a arqueologia, a paleontologia, a antropologia, entenderam? Então, essa é a questão. Então, só que a partir do século XX, esse termo começou a ser questionado, principalmente a partir da escola francesa dos anais. Então, os teóricos da escola dos anais começou a expor que não existe a pré-história, mas sim que as ações, o que é a história? É o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Então, essas ações humanas vão desde a pré-história, desde dos primórdios, né? Desde os primórdios, que é primórdio, quer dizer primórdio, primeiros tempos, até a contemporaneidade. Então, para a escola francesa dos anais, não existe pré-história. Correto? Porém, como esse termo já se estabeleceu, já se consolidou, e ainda é abordado, mesmo que muito eventualmente dentro dos exames, né, do vestibular, por exemplo, do Enem ou vestibular, então ainda adota-se esse termo para explicar esse período, né, histórico aqui. Perfeito? Vamos lá. Agora, saindo da questão conceitual, vamos para os conceitos gerais. O que são conceitos gerais? Conceitos que explicam o surgimento, né, ou a origem da espécie humana. Perfeito? Aí nós temos duas teorias, né, que se confrontam entre si. Nós temos o criacionismo, correto? E nós temos o evolucionismo ou darwinismo. Perfeito? Tá legal. Aí vamos lá, vamos ler aqui. O que é, já que vocês já sabem que existem dois conceitos gerais, então vocês têm que fixar isso. Quais são os conceitos gerais? Criacionismo ou evolucionismo? Criacionismo ou darwinismo? Tanto faz. Perfeito? Aí o criacionismo, ele se divide em dois ramos aqui. O criacionismo bíblico e o criacionismo científico. O criacionismo bíblico, ele vai prevalecer até o século XVIII. A partir do século XIX, quando as ciências vão se estabelecendo, né, como forma de explicar todos os fenômenos físicos ou sociais, aí vai surgir esse ramo do criacionismo, que é o criacionismo científico. Tá certo, vamos lá. Então, o criacionismo bíblico. Quando eu falo bíblico, eu falo para explicar as origens humanas a partir do cristianismo, a partir como é que se pode dizer, da interpretação judaico-cristã, de forma geral. Entendido até aí? Beleza? Então,
as sociedades ocidentais cristãs usam a Bíblia para explicar as origens da espécie humana. Vamos lá. Bíblico, criacionismo bíblico, compreende a leitura literal de textos religiosos. No exemplo da Bíblia, Deus criou o universo, o mundo terreno e todos os seres vivos em 6 dias e no sétimo descansou. Pode reparar, se vocês observarem bem, essa explicação que eu estou dando é uma explicação científica ou uma explicação religiosa? Você já entendeu, né? É uma explicação muito mais próxima da fé do que da razão. Perfeito? Então, por isso que, quando chegou no século XIX, era preciso dar uma consistência material a esse conjunto de crenças aqui. Perfeito? Então, aí nesse período ainda do século XIX, vai surgir o criacionismo científico. Então, o criacionismo científico tenta conciliar as crenças religiosas com a ciência, harmonizando a criação divina e a evolução humana, porém direcionada ou conduzida por Deus. Perfeito até aí? Mesmo assim, você pode reparar, isso aqui está mais próximo, essa explicação, essa exposição de ideias está mais próxima da ciência ou da religião? Da religião, né? Correto? Sendo assim, isso aí gerou inúmeros debates. Então, tanto gerou inúmeros debates que chegou até o Superior Tribunal Federal, ou STF brasileiro. E em 2017, o STF chegou à conclusão, determinou que o criacionismo deveria ser abolido dentro do ensino das ciências. Ou seja, o criacionismo não deveria ser considerado uma teoria científica. Mas e aí? O criacionismo deixou de ser lecionado? Não. O criacionismo ele é lecionado nas aulas de ensino religioso, tá certo? E isso não pode ser adotado como base científica para a explicação da origem do ser humano. Entendido? Tá certo? Por exemplo, você não pode ensinar o criacionismo dentro de uma aula de história, dentro de uma aula de sociologia, dentro de uma aula de arqueologia. Perfeito? Tá certo? Porque a ciência se baseia em fatos materiais, na observação da natureza, tá certo? Nos artefatos que foram deixados ao longo da existência humana. E o criacionismo se baseia nas crenças, né? Ou você tem fé ou eu não tenho fé. Você não precisa provar que Deus existe, né? A ciência não tem essa obrigação. Ou na questão das crenças, ou você tem fé, ou você acredita, ou você não acredita. Simples assim. Por isso que o criacionismo ele só é lecionado ou nas escolas religiosas, né? Ou no ensino religioso, na disciplina de religião. Tá certo? Religião e religiosidade. Tá certo, vamos lá. Agora avançando um pouco mais, agora a gente vai para o outro conceito, que é o conceito científico, né? E no conceito científico nós temos o darwinismo ou evolucionismo, né? A gente vai ver esse termo daqui a pouco. O darwinismo é a teoria mais adotada dos meios científicos, correto? Ela já está consolidada, né? Entendido até aí? Então, perfeito. A teoria darwinista ou evolucionismo explica as origens da espécie humana, ou as origens de todas as espécies, animais e vegetais, defendendo que as espécies animais e vegetais descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo, ao longo das mudanças ambientais, geológicas, climáticas ou do próprio meio, vão sofrendo mutações. Ou seja, isso quer dizer que, por exemplo, o ser humano
Ao se transformar, ele deixa de ser o que ele era anteriormente para ser uma nova criatura? Nada disso. Ele sofre mutações, então certas características deles mudam, perfeito? Características genéticas, por exemplo, de acordo com o ambiente, certas características mudam, mas ele também tem permanências. Então, o ser humano ele é feito de quê? De mudanças ou mutações e permanências. Então, ele não deixa de ser humano. De forma geral, muda a forma para se adaptar ao meio ambiente ou ao ambiente de forma geral, mas a essência continua a mesma, ou seja, ele continua sendo humano, correto? E se reconhece no outro como ser humano. Perfeito aí? Tá certo. Então vamos lá para as metodologias. O que são metodologias? São técnicas ou estudos, né? Caminhos que vão comprovar os fatos científicos, tá certo? No caso, a história material. Então, quais são as metodologias empregadas no darwinismo ou evolucionismo? Evolução, aqui nesse sentido, quer dizer o quê? Mudança ou transformação, tá certo? Vamos lá. Metodologias. Observação da natureza, por exemplo. Você observa a natureza e ao observar a natureza, você a estuda de forma geral. Por exemplo, as plantas. As plantas, elas são, vira e mexe, elas são atacadas por pragas e parasitas. Então, o que se faz? Emprega-se veneno para matar as pragas ou parasitas, né, da planta ou das plantações em forma geral. Só que você pode empregar esse veneno durante muitos anos? Não, por quê? Porque essas pragas e parasitas vão sofrendo o quê? Mutações. Perfeito? Então você tem que observar a natureza para entender essas mudanças aqui. E, ao mesmo tempo, empregar novos e mais potentes venenos na agricultura, né? Perfeito? Para manter a produção. Esse é só um exemplo bem tosco que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos ver o que mais. Observação da natureza de fósseis, né? Fósseis são carcaças, esqueletos, certo? Conchas, né? De forma geral, que foram petrificados ao longo do tempo. Então, geralmente, apanha-se, né? Vários tipos de fósseis de uma espécie e através desses fósseis você vai vendo se houve mudanças, né, nas características desses seres ao longo da existência de forma geral. Perfeito? No caso aqui, da existência humana, né? Você vai pegar vários fósseis, né, da família dos primatas e vai estudá-los, né? Perfeito? E ver quais características mudaram ao longo do tempo. É claro que o que vai comprovar essas características é o estudo da genética. Então, a genética, o que acontece? Por exemplo, no caso dos esquilos, os esquilos eles são mais ou menos imunes aos venenos da cascavel. Por quê? Porque suas características genéticas foram se adaptando ao veneno da cobra. E a cobra também, a cascavel no caso, ela também tem que aperfeiçoar o seu veneno para poder matar suas presas. Entendendo? Então, esse tipo de estudo se dá através da onde? Do estudo da genética. Perfeito até aí? Mas é claro que vocês têm que perguntar isso para o professor, professora de biologia, né? Ela vai te informar muito melhor do que eu, claro. Mas vamos lá, voltando agora para essa imagem, nós estamos vendo o ser humano aqui, perfeito? Então, de acordo com a teoria, né, darwinista, primeiramente surgiram os mamíferos prosperaram, né, na nossa era, e ao mesmo tempo os mamíferos, determinado mamífero, deu origem à família dos primatas. E a família dos primatas vai se dividir em dois ramos, os Gidae e os hominídeos, tá certo? E aí, esses aqui são, vamos dizer assim, de maneira bem vulgar, né? Eu estou falando vulgar mesmo, são, vamos dizer assim, são primatas inferiores, né? Correto?
a gente chama de forma geral de quê? De macacos, né? Perfeito? E nós temos os hominídeos, que são os primatas superiores, perfeito? Dentre eles nós temos o chimpanzé e o ser humano. Aí você pergunta, poxa, mas o chimpanzé, ele é um hominídeo? Ele é um hominídeo. No entanto, no entanto, o ser humano... Peraí, calma lá. O chimpanzé é um hominídeo? É um hominídeo, né? Perfeito? Então, o ser humano descende dos macacos? Não. Ele não descende dos macacos. Ele descende da família dos primatas. E por que o chimpanzé ele é considerado um hominídeo? Porque 98% da genética humana também é semelhante à do chimpanzé, o que coloca ele na característica de hominídeos. Perfeito? Entendido até aí? E o ser humano é descendente do chimpanzé? Não, ele é descendente dos primatas. Correto até aí? Não confunda isso, tá? Então o ser humano não é descendente dos macacos, ele é descendente da família dos primatas. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Perfeito? Qualquer dúvida, vamos perguntar em sala, porque aí dá para esclarecer bem melhor. Para a aula não ficar longa demais. Grande abraço e até a próxima. Falou, gente.